Finalmente aí, gente, vamos avançando aqui na playlist de potenciação e radiação. O objetivo de hoje, né, desta aula, é a gente entender como multiplicar radicais. Título da aula aí, ó, operações com radicais. Agora a gente vai ver a multiplicação, tá? Já vimos soma, subtração, agora é a multiplicação e no próximo vídeo a divisão. Olha só, a gente tem 4 casos básicos, que na realidade é 3, o quarto caso é uma observação, tá? Mas eu coloquei 4. 4 casos básicos para a multiplicação de radicais. O primeiro caso, o primeiro caso que a gente vai ter é radicais que têm raízes exatas, né? Os radicais que têm as raízes exatas. Quando você vai multiplicar radicais que têm raízes exatas, você extrai a raiz e multiplica os resultados. Né? Nesse caso, basta extrair a raiz e multiplicar os resultados. Então eu coloquei aqui 2 exemplos para vocês entenderem. A gente tem aqui a raiz quadrada de 16. A gente sabe que é raiz quadrada porque não está aparecendo o índice aqui. Toda vez que não está aparecendo o índice, fica subentendido que o índice é 2. Então, raiz quadrada de 16 vezes a raiz cúbica de menos 8, certo? Aqui a gente pode ter a raiz negativa, né? Porque o índice ele é ímpar, né? Se fosse par, a gente já a raiz quadrada ali de número negativo seria um número imaginário, tá? Mas aqui, raiz quadrada de 16, a gente sabe que é 4. E a raiz cúbica de menos 8, a gente sabe que é menos 2. Por quê? Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá menos 8. Certo? Raiz cúbica é um número que vezes ele mesmo 3 vezes dá um número que está aqui dentro. Certo? Raiz quadrada é um número que vezes ele mesmo 2 vezes dá o número que está aqui dentro. Segundo exemplo, a gente tem a raiz quadrada de 4 e a raiz quarta de 81. Raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quarta de 81 é 3. Porque 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 81, certo? A raiz quarta é um número que vezes ele mesmo 4 vezes dá 81. Raiz quadrada é um número que vezes ele mesmo 2 vezes dá o 4 que está aqui dentro. Então esses números é o 2 e o 3. 2 vezes 3 dá 6, né? E aqui também, eu não sei se falei a multiplicação, né? 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então, para resolver multiplicações de raízes que são exatas, você acha a raiz e multiplica os resultados, certo? Agora vamos aqui para o segundo caso. Vamos entender aqui o segundo caso. Ele é radicais que têm o mesmo índice. Devemos conservar o índice e multiplicar os radicandos, simplificando sempre que possível o resultado obtido. Então a gente tem aqui raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 5. A gente vê que elas têm o mesmo índice, né? Não está aparecendo nada, fica subentendido que é 2, né? Raiz quadrada. Aí a gente escreve tudo em uma única raiz, vai ser a raiz quadrada de 3 vezes 5. Aí você multiplica aqui. 3 vezes 5 dá 15. Então, raiz quadrada de 15. E aqui não dá para simplificar nada, né? Então, deixa aí raiz de 15 mesmo. Agora, olha esse aqui. A gente tem raiz cúbica de x vezes y. Lembrando, né? Aqui eu já botei letra, mas aqui não tem como a gente trabalhar com letra, né? Porque a raiz quadrada até dá também, né? Por exemplo, se tiver a raiz quadrada de y elevado a 2, é a raiz quadrada de y vezes y, né? Também daria a letra, você usa os mesmos artifícios que fosse número, tá? Não muda nada. Então você tem aqui a raiz cúbica de xy vezes a raiz cúbica de x elevado a 2 vezes a raiz cúbica de y elevado a 4. Então, como é uma multiplicação e como os índices são iguais, 3, 3 e 3, você pode escrever isso dentro de um único radical. Então vai ser a raiz cúbica, né, que é o índice que é comum a todos, x vezes y vezes x elevado a 2 vezes y elevado a 4. Escrevi tudo em um único radical.
E aqui você está vendo que a gente está fazendo o processo inverso do que a gente fazia antes, né? Antes, quando a gente tinha uma multiplicação dentro de um radical, o que a gente fazia? A gente separava no produto dos radicais, né? Aqui a gente está fazendo o processo contrário. Então, aí aqui eu posso fazer as multiplicações dos termos semelhantes, né? Ó, x vezes x ao quadrado dá x elevado a 3. Y vezes y elevado a 4 dá y elevado a 5, né? Porque aqui é multiplicação de potências de mesma base, né? Ó, você conserva a base, que é o x, e soma os expoentes. 2 com 1 que está aqui, né? Aqui é x é a mesma coisa que x elevado a 1, vai ser 1 mais 2 que dá 3. E aqui, ó, y vezes y elevado a 4, conservo o y e somo 4 com 1 que tem aqui em cima do y. 1 mais 4 dá 5, ok? Aí você tem duas opções. Aqui está falando para simplificar sempre que possível, mas a gente já fez a simplificação. Você poderia parar aqui sem problemas, tá? Estaria certo, beleza. Mas você pode dar uma continuada. Vamos ver aqui, ó. Se você quiser simplificar mais, isso vai ser, aqui a gente tem raiz cúbica de x elevado a 3 vezes y elevado a 5, certo? Então aqui eu tenho um produto dentro de uma raiz, então eu vou fazer o processo inverso. Eu vou escrever como sendo o produto das raízes. Então vai ser, ó, a raiz cúbica de x elevado a 3 vezes a raiz cúbica aqui, ó, de y elevado a 5. Certo? Aí a gente escreve isso em forma de potência, né? Ó, aqui a gente tem o expoente igual ao índice. Então vai ficar x elevado a 3 sobre 3. Aqui eu vou escrever esse 5, ó, como sendo y elevado a 3 mais 2, né? Porque 3 mais 2 dá 5. Eu vou fazer isso aqui para poder simplificar mais ainda. Então, ó, x elevado a 3 sobre 3 dá x elevado a 1, que é o próprio x. E aqui, ó, eu tenho y elevado a 2 mais 3. Então eu posso escrever isso como sendo a raiz cúbica de y elevado a 3 vezes y elevado a 2, né? Porque aqui na multiplicação de potência de mesma base, você quer conservar a base e somar os expoentes. Só que eu estou fazendo o processo inverso, certo? X vezes a raiz cúbica de y elevado a 3 vezes y elevado a 2. Aí a gente vai escrever esse produto em duas raízes diferentes. Vai ficar x vezes a raiz cúbica de y elevado a 3 vezes a raiz cúbica de y elevado a 2. X, né, que eu copio aqui o x. Aqui eu tenho a raiz cúbica de y elevado a 3. Então, ó, o expoente é igual ao índice. Vai ficar y elevado a 3 sobre 3 vezes a raiz cúbica de y elevado a 2. Porque aqui não dá para me escrever em forma de potência, porque não vai simplificar nada. Então, copio o x, y elevado a 3 sobre 3 é y elevado a 1, que é o próprio y. E aí eu copio a raiz cúbica de y elevado a 2, porque não dá para simplificar nada. Então, você pode parar aqui em x vezes y vezes a raiz cúbica de y elevado a 2, ou você pode parar aqui. Aí você fala, e na prova, né? Porque certeza, se eu estivesse explicando isso na sala, iam perguntar, e na prova? Na prova fica a critério seu. Você pode parar aqui ou parar aqui. Você só teria que parar aqui de qualquer jeito se no enunciado da prova estivesse falando. Pega essa expressão aqui e simplifica o máximo possível. Só que aqui, ó, ele estava falando sempre que possível. Então, né, simplificar sempre que possível, você simplifica só se ele estiver lá no exercício. Simplifique. Tá essa expressão aqui lá escrito simplifique. Aí você pode parar aqui ou pode parar aqui. Agora, se tiver simplifique o máximo possível, aí é obrigatório parar aqui. Ok? Você tem que entender isso aí de lá do enunciado. O último exemplo, 2 raiz de 2 vezes 3 raiz de 5. Ó. Como tem raízes diferentes, você pega os números que está aqui multiplicando, ó, e multiplica junto o 2 e o 3, e multiplica junto raiz de 2 com a raiz de 5. Multiplica número com número, raiz com raiz. 2 vezes 3 dá 6, e aqui eu tenho a multiplicação de raízes, ó, que tem o mesmo índice, né? Tem o mesmo índice. Então o que a gente faz?
conservo o índice e multiplico os valores. Então vai ser raiz quadrada de 2 vezes 5, que dá a raiz quadrada de 10. Então é 6 raiz de 10. Certo? Bom, último caso aqui, ó. A gente vai ter agora radicais que têm índices diferentes, né, ó. Radicais que têm índices diferentes. Então isso daqui vai ser o caminho mais fácil que a gente pode utilizar aqui é transformar os radicais em potências fracionárias, né? Que a gente já está acostumado a transformar potência, transformar radicais em potências fracionárias. Já estamos acostumados com isso desde o começo dessa playlist, que já tem aí 45 vídeos, 46 vídeos. A gente já viu isso várias vezes. Logo em seguida, a gente vai transformar os expoentes fracionários em frações equivalentes. O que são frações equivalentes? São frações que têm o mesmo denominador, né? São equivalentes. Olha só, vamos entender no exemplo. Aqui eu tenho raiz quadrada de 3 vezes a raiz quarta de 2. Se você observar, os índices são diferentes, né? Ó, aqui eu tenho a raiz quadrada, aqui eu tenho a raiz quarta. Então, o que eu faço? Eu escrevo como sendo uma potência com expoente fracionário. Então, isso daqui é, ó, o expoente aqui é 1, o índice é 2, né? Ó, você tem que aprender a escrever, principalmente esses que não aparecem, né? Ó, toda vez que não tem nada em um número, o expoente dele vale 1, fica subentendido. Toda vez que não tem nada aqui no índice, vale 2, também fica subentendido. Então eu escrevo esse radical aqui como sendo 3 elevado a meio. O denominador é o índice e o numerador é o expoente. Aqui é a mesma coisa, ó, vezes a raiz quarta de 2 é 2 elevado a 1 quarto. O 1 é o expoente, o 4 é o índice, certo? Aí, ó, o que eu vou fazer? Eu tenho que transformar os meus denominadores no mesmo, tem que ser denominadores iguais. Então você tem que pensar em algum número que você multiplique ou esse lado, ou os dois, para você igualar os denominadores, tá? Aqui, se você multiplicar por 2, né, tem que multiplicar em cima e embaixo, inclusive, tá? Não é só o denominador. O que você faz numa fração, para ela ser equivalente, você tem que multiplicar numerador e denominador. Eu posso multiplicar por 2 em cima e embaixo. 1 vezes 2 vai dar 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Então vai ficar 3 elevado a 2 quartos vezes 2 elevado a 1 quarto. Esse 1 quarto eu não vou mexer porque o denominador já é 4, ó. Então já me facilita. Por que a gente faz isso, ó? Porque aí a gente volta de novo para a raiz quadrada, ó. 3 elevado a 2 quartos, o denominador vira índice da minha raiz e o numerador vira expoente do número, né? O número que está aqui, no caso 3. Então é a raiz quarta de 3 elevado a 2. Vezes a raiz quarta, né? Ó, que é o denominador, vale 4 também. Raiz de 2, né? A raiz quarta de 2. Porque o numerador aqui é 1, 2 elevado a 1 é o próprio 2. A gente fez isso para quê? Para os índices ficarem iguais. Ó, para os índices ficarem iguais e a gente conseguir aplicar lá a propriedade, o caso 2, né? Que era nos radicais que tem o mesmo índice. Que a gente fazia o quê? Conservava o índice e multiplicava o valor que está dentro da raiz. No caso aqui é o 3 elevado a 2 e aqui é o 2. Então vai ser raiz quarta de 3 elevado a 2 vezes 2. 3 elevado a 2 é 9, vezes 2 é 18. Então é a raiz quarta de 18. Segundo exemplo, ó, a gente tem a raiz cúbica de A e a raiz quarta de X. Também essas coisas é válidas, ó, para raízes literais. Então, raiz cúbica de A é A elevado a 1/3. O denominador é o índice, o numerador é o expoente, certo? Raiz quarta de X, X elevado a 1/4 também. Aí aqui, ó, olha a diferença desse para o de cima. No de cima eu tive que multiplicar só aqui e eu já igualei o denominador. Aqui eu vou ter que multiplicar as duas, ó. Essa daqui eu vou multiplicar por 4 em cima e embaixo e essa daqui eu vou multiplicar por 3 em cima e embaixo, para dar 12, porque eu tenho que igualar os meus denominadores, tá? Então, os únicos números que eu multiplico aí para poder igualar vão ser esses. Então, 1 vezes 4 vai dar 4, 3 vezes 4 vai dar 12. 1 vezes 3, 3.
4 vezes 3, 12 também ali. Então ficou a elevado a 4 sobre 12 vezes x elevado a 3 sobre 12. E aí volta para a raiz, ó. Então isso daqui é a raiz 12 de a elevado a 4, né, ó. O denominador vira índice, o numerador expoente, vezes a raiz 12 de x elevado a 3, né, ó. O 12 aqui no índice, o numerador no expoente, certo? E aí a gente utiliza a propriedade 2, né, o caso 2, porque são os radicais que têm o mesmo índice. Você conserva o índice e multiplica os radicandos. Então vai ser raiz 12, né, a elevado a 4 vezes x elevado a 3. Eu coloquei aqui um não confunda, ó, porque é muito importante, né, a gente explicar as confusões, às vezes, que pode acontecer aí no meio do caminho. Raiz de 2 mais raiz de 2 é diferente de raiz de 2 vezes raiz de 2. Quando você soma uma coisa, você tem duas daquela coisa, não é? Se você compra 2 sofás, você tem 2 sofás. Se você compra 2 geladeiras, você tem 2 geladeiras, né? Você somou. Se você comprou 2 geladeiras, você somou uma geladeira com outra geladeira, você tem 2 geladeiras. Aqui são raiz. Você tem uma raiz, você somou com outra raiz, você tem 2 raízes de 2. Na multiplicação, não. Você tem raiz de 2 vezes a raiz de 2, é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 elevado a 2, que dá 2. Por quê? Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a meio vezes 2 elevado a meio, né? Como é raiz quadrada, o índice vale 2 e vem para o denominador. E o 2 está elevado a 1, vai para o numerador. Certo? Aí aqui eu tenho multiplicação de potência de mesma base. Eu conservo a base e somo os expoentes. 2 elevado a meio mais meio. Meio mais meio, ó, já está aqui os denominadores iguais. Então eu conservo o denominador e somo os numeradores. 2 aqui embaixo, 1 mais 1 dá 2. 2 elevado a 2 sobre 2 é 2 elevado a 1, que é 2. Certo? E aqui também a gente pode fazer aquela simplificação, né, ó. Você pode simplificar aqui você pode simplificar aqui, ó, o índice da raiz com o expoente, né? Aí na hora que você simplifica, você já obtém o 2 de cara, sem precisar fazer toda essa passada, tá? Mas para entender o porquê, né, de raiz quadrada de 2 elevado a 2 é 2, tá aí explicadinho o porquê, tá? Então não confunda. Quando você soma uma coisa com outra coisa, você tem duas daquela coisa. Quando você multiplica uma coisa com outra coisa, você tem aquela coisa elevada ao quadrado. Se fosse 3 multiplicações, aquela coisa elevada ao cubo. Ok?